Oi gente, tudo bom? Como prometido, vou falar pra vocês sobre o primeiro livro que eu terminei em 2023, Ana Karenina, do Tolstói. Bom, esse livro eu li no Kindle e foi um dos grandes presentes que o Kindle pôde me proporcionar. Primeiro pelo valor, ele foi um livro que com certeza custou menos de R$10, às vezes deve ter custado 5 ou 7. Eu sabia que era um clássico, por isso que eu comprei, e eu não consegui perceber de início o tamanho do livro, né? Que pra mim foi muito bom, porque eu acho que se eu tivesse visto como ele era grande, eu não teria iniciado a leitura. Ele é um livro russo. Foi escrito ali no século XIX e é impressionante como ele retrata mulheres com complexidades, com criticidades, chegam a questionar o papel delas social. São livros de pontos de vista femininos muito ricos e é assustador que isso tenha sido feito no século XIX por um homem e hoje em dia a gente tenha tanta dificuldade de retratar mulheres que pareçam de verdade, tanto na televisão quanto nos livros, né? Geralmente elas não são dimensionais, ela tem uma dimensão ali, não tem história, ela não tem complexidade, quando não são meros objetos ali na história do homem, né? E isso pra mim é riquíssimo. É um livro que eles têm ali 1000 folhas e em vários capítulos ele vai retratando do ponto de vista de diferentes personagens. Eles são personagens que no fim eles meio que se ligam. Por exemplo, nós temos o núcleo ali da Kitty e do marido dela, que ele é amigo do irmão da Ana Karenina. Então todos eles vão meio que se ligando ali, eles estão em tese no mesmo núcleo. É uma grande novela de Manuel Carlos, assim, que todo mundo tá ligado de alguma forma. Mas cada um tem suas histórias. A Karenina, por exemplo, ela era casada e aí ela se apaixona por um rapaz mais novo, e isso causa, eu não vou dar spoiler, né? Mas isso causa ali um bafafá, né? Porque ela já é casada. Enfim, é uma história muito legal. É uma história que prende a pessoa quando... É uma armadilha, né? Você começa a ler ali e realmente vai se envolvendo na história, com os personagens, querendo saber o que vai acontecer na vida deles. E são várias histórias, eu acho que por isso que o livro é tão grande. Mas eu não vou ser aquelas pessoas que são super fãs de Ana Karenina no mundo literário. Eu gostei muito, a escrita é maravilhosa, como eu falei pra vocês. Eu já vi algumas pessoas falando sobre o fato do autor, do Tolstói, ele ter sempre ligado o desenvolvimento urbano a coisas ruins, a parte rural como coisas positivas, e que isso se deve ao fato de que ele meio que sempre foi um pouco contra a urbanização, né? Lembrando que a gente tá no século XIX. Eu, sinceramente, não consegui ver isso durante o livro, assim, de uma forma tão clara. Ou seja, isso não vira um desafio, não vira algo que impacte sua leitura, né? Datada, porque hoje em dia a gente já tá tão urbanizado, né? Que eu acho que a pessoa que colocasse isso muito claramente, que fosse uma alegoria muito clara, talvez ficasse um negocinho ali datado, mas não é. Se não tivesse me falado, eu nem teria percebido. E é muito tranquilo. O que eu acho mais, assim, crítico é a moral da história. Se você encarar ele como uma história que tem moral. Porque, no fim, as coisas são um pouco contra o que eu acredito, pessoalmente, né? Pra não dar nenhum spoiler assim, né? Mas ele traz essa complexidade feminina, ele coloca ali várias problemáticas e a gente entende a forma complicada como ela acabou, né, transcorrendo, principalmente pelo fato de ser um livro que tenta puxar pro realismo. Ele não é um livro de fábula, ele não é um filme do Tarantino, né, que procura reescrever a história. Se passa no século XIX, então era simplesmente a história da época, né? Mais um dia normal, mais uma quinta-feira nas indústrias Vital. E acaba que as coisas se desenvolvem a partir da moral da época, da sociedade da época, e ok. Só que se você levar para um livro que tem uma moral, né? A moral dele é aquela moral religiosa, uma moral opressora, feminina, porque de eu não estar esperando nada diferente, né? O final é meio o recado que o autor quer dar, e esse recado
eu achei um pouquinho, assim, difícil. Mas é isso, foi um livro que eu não me arrependi de ler, achei super interessante, acho que vale a pena, principalmente pra gente ter contato com culturas de outros países, né? Fora dos Estados Unidos, fora até do Brasil, né? Na época da escola a gente lê bastante coisa aqui de Machado de Assis, de Érico Veríssimo e tal. Então é muito bom procurar leituras que também fazem você, de alguma forma, emergir na história, né? Na história de outros em outras histórias, em outras realidades. E a gente tá aí nessa guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. E existe, né, por algumas pessoas, um preconceito russo, né, contra as pessoas da Rússia muito grande, né? E a gente não consegue diferenciar quem tá ali, os russos, né, da pessoa que tá realmente dirigindo a guerra, que tomou a decisão, que é o alto escalão, que é o Putin e tal. E é interessante a gente ver essas pessoas como seres humanos também, que é uma coisa que a guerra meio que tenta dissociar, né? Pra você ter um inimigo, você precisa tirar dele a característica humana. Então, isso faz com que se propague mesmo esse negócio de apagamento, né, da cultura russa. E a cultura russa é uma cultura riquíssima e tem uma história, as pessoas ali são seres humanos, como qualquer um. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha sobre o livro Anna Karenina e que tenha estimulado vocês a lerem. Lerem qualquer coisa é muito importante, mas que leiam Anna Karenina também. Não se assustem com o tamanho do livro. Se vocês virem ele, se vocês forem mais ligados que eu e perceber que ele tem quase 1000 folhas, não se assustem, porque é uma leitura que acaba fluindo. Pô, é muito bom, a escrita dele é muito boa. Vale a pena, leiam pelo menos no Kindle, pra não gastar muito. E é isso, beijos e até a próxima.